Bom dia a todos e todas aqui, bem-vindos a mais um Fronteiras. Não sei quem que é novo aqui na Dobra, quem que está conhecendo agora, mas queria, antes de apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a Elisene, falar um pouquinho também aqui do espaço da Dobra, de onde surgiu, o que a gente pretende fazer aqui sempre. Não sei se vocês conhecem nossos pais fundadores, são a Kathleen e o Vini. Eles já trabalhavam com psicanálise antes da Dobra acontecer, mas eles também foram se estafando de sempre ter uma clínica dissidente nos espaços e serem chutados esses antigos espaços, e decidiram criar uma coisa um pouco diferente. Então aqui na Dobra a gente sempre tentou trazer desdobramentos, fronteiras, tensionamentos, distensões e uma construção conjunta entre quem habita esse espaço. Os clínicos, mas também vocês que estão aqui conosco para discutir e para poder trazer algo que se encaixe conosco e a gente ver para onde que a gente vai com tudo isso. Os temas do seminário são sempre para que a gente possa também ir um pouco além do limite, questionar possibilidades da nossa clínica e caminhar em conjunto da maneira que a gente conseguir. Hoje a gente trouxe a Elisene. Ela foi, por curiosidade, uma das primeiras dobretes aqui. Ela aprendeu aqui na Dobra um pouco antes da gente começar a construir tudo formalmente, mas ela esteve aqui no consultório. Antes de me mudar para São Paulo, definitivamente, foi meu consultório por um mês. Foi um mês. Antes de... Quando eu encerrei o consultório em Curitiba, eu fiquei um mês no consultório da Cal, depois eu vim um mês para cá, depois eu me mudei para São Paulo. E deixou ela tomar aqui com a gente, né? O consultório ali de baixo, que a gente usa para dar licença originalmente. Então ela já deixa aqui conosco desde o começo. Tem que conhecer o consultório. Bom, a Elisene vem falar sobre um tema que é caro a ela. Ela tem um projeto intitulado Sobre o Feminino. Ela é formada pela PUC, especialista também pela PUC, atualmente é mestranda na UERJ. E veio trazer uma fala que já é construída para nós, para a gente poder se questionar e construir, como eu já falei, essa temática juntos. Então, Elisene, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente, obrigada por ter vindo na chuva. Ai, sim. Seja muito bem-vinda de volta e te deixo a palavra. Eu que agradeço, né, o convite e todos que estão aqui num sábado de manhã chuvoso. Então, eu vim trazer um percurso, né, conversando com o Vinícius. Ele falou um pouco, né, de falar um pouco dessas questões do feminino, do que é o feminino em psicanálise, né? Porque o que a gente ainda vê, e acho que esse é o grande esforço, é de poder separar do que se trata a feminilidade do feminino em psicanálise. Que o feminino toca em outras coisas e não é uma exclusividade da mulher. Então, acho que é esse o ponto. Então, o meu percurso com vocês vai ser de poder separar o que é cada coisa para adentrar justamente na relação do feminino com a solidão. Então, né, intitulei aqui minha fala, vou acompanhar um pouco com o texto, mas também sem ele. Experimentar o feminino é encontro com a solidão. Então, né, eu acho que pensar a psicanálise é também pensar os tempos do seu ensino, né? É pensar que o conhecimento epistêmico, ele não vem da acumulação de saber, mas sim dessa mudança de paradigma que vai redefinindo uma posição anterior. Então, veja, né, isso significa que o que veio antes, né, não deve ser descartado. Né? Inclusive, fazer isso é transformar a psicanálise num delírio. Né? A psicanálise, então, significa incluir esse avanço epistêmico que permite reler o que veio antes, como os tempos de uma análise, né? É sempre a posteriori que a gente vai ressignificando o que veio antes. Então, a leitura que eu faço, né, da psicanálise é sempre a partir de uma pergunta que se relança. Não, né, como uma busca incansável de sentido, mas no avesso disso, né? Disso que não cessa de não se escrever, porque toca justamente no vivo, né? E que nos permite ainda ler Freud e encontrar coisas incríveis ali.
né? Então, por isso que a gente pensar na formação do analista é sempre a partir de um ponto de partida e nunca em uma linha de chegada, né? Já que pelo menos, né, eu posso falar da minha experiência, é sempre ler uma novidade, né? Nos textos que eu retomo, e é o que justamente me anima. Ler, não entender, avançar na minha análise, retomar o texto, ler, conseguir entender alguma coisa ou ler outra coisa naquilo que eu já havia lido antes. Então é isso que de algum modo anima e toca no vivo de uma formação. Então acho que é aqui que a gente vai abrindo o ponto, né, dessa conversação hoje, né? Que quando Freud ele cria a psicanálise, ele cria a partir dos mistérios que envolvem o corpo, né? Ou seja, os sintomas histéricos, que eram sintomas corporais, que o discurso médico fracassava em tentar compreender, foi justamente o que se tornou um enigma para o Freud, né, que ele procurou desvendar. Então isso faz com que ele invente esse dispositivo que leva em conta um outro registro que não o orgânico, né, mas o da palavra que afeta o corpo. Então, né, daquelas mulheres. Então a psicanálise, ela nasce da escuta das mulheres, né? E ainda que o Freud, né, seja um homem da sua época, isso, né, não pode ser esquecido, né? Esse convite à fala dessas mulheres é algo inédito para a época, né? Então, porém, por ser um homem da sua época, isso deixou alguns nós, né? Na medida em que a saída proposta pelo Freud, que era uma saída eminentemente feminina, era a maternidade. Mas, no fim da obra dele, né, no texto Análise Terminável e Interminável, de 1937, ele aponta aí, né, o limite da teoria fálica dele com o rochedo da castração. E ele vai chamar, então, desse continente negro da feminilidade a impossibilidade lógica de nomear algo que toca o feminino e que ele vai chamar de repúdio à feminilidade, e ele vai dizer que isso se apresenta tanto para um homem quanto para uma mulher em análise. Isso é o que ele diz. O repúdio à feminilidade, e o Freud usa esse termo, feminilidade. Feminino é um termo proposto pelo Lacan. O repúdio da feminilidade é algo que recai para todos. Ponto, é isso que ele diz. Então veja, é nesse ponto do repúdio à feminilidade que o Lacan vai começar a releitura dele, trazendo justamente que a defesa frente ao feminino recai para todo ser falante. Então veja, né, que aqui a gente pode notar que o Freud, ele fala de um para além do falo, apesar de não ir além dele, mas ele situa. Então o Lacan, que é um ótimo leitor do Freud, é que vai introduzir aí, né, tentar traduzir esse enigma, não na medida de tentar respondê-lo, mas para tentar abrir justamente um campo outro, que vai além do falo, né? Além do significante, além da imagem. Isso é o além do falo. Há algo que escapa à imagem, há algo que escapa o simbólico. Isso permite que a gente separe e faça uma diferença radical entre feminilidade e feminino, né? Então, a essência da feminilidade, ela aparece justamente na forma do significante. Ou seja, né, a feminilidade é tudo isso que fica recoberto pelo gozo fálico. Ou seja, é isso que toca as representações fálicas e não é o gênero feminino. O que toca, né, a feminilidade tem justamente a ver com a mascarada, com o semblante,
com a ideia do que cada um constrói para si do que é ser homem, do que é ser mulher. Então é nesse vazio da significação, né, universal, que defina o que é cada um, né? Porque o significante é isso. Eu vou tentar dizer alguma coisa de mim e na medida em que eu me nomeio com alguma coisa, eu já deixo cair outra, todas as outras. Então veja, o significante é isso, que quando eu vou tentar me nomear é sempre perdendo alguma coisa, é sempre deixando cair. Então, e o semblante é justamente isso que aparece como uma suplência, um alicerce subjetivo para cada um, que é o parecer ser, né? Então veja, é aí que entra um ponto importante. Nessa amarração, né? Pensar a clínica borromeana, por exemplo, é pensar que a feminilidade está justamente na articulação entre o simbólico e o imaginário, porque ele é um alicerce subjetivo desde que a gente possa se servir do semblante. Não se trata de jogar os semblantes fora, porque eles são um alicerce subjetivo para nós, mas de saber se servir deles. E é aí que a gente pode dizer, por exemplo, do que a neurose sofre. Porque o neurótico, ele acredita no semblante, né? Ele tenta fazer existir esse grande outro, ou seja, tenta fazer existir a mulher, esse outro com A maiúsculo, que vai fazer consistir essa ideia para cada um de completude. Ou seja, de que existe alguém para que nada falte. Né? Existe um outro que a falta não comparece. Então, é nesse ponto, por exemplo, que a gente pode dizer que toda neurose histérica ou obsessiva, ela é masculina. Por quê? Porque a neurose, ela está do lado masculino das fórmulas da sexuação. Essa é a nossa porta de entrada na linguagem. É pelo lado masculino, pelo lado todo, pelo lado fálico das fórmulas da sexuação fálica que a gente está falando, né? Então, pensar a posição feminina e a posição masculina não é pensar nessa ideia de complementariedade. Porque, por exemplo, então vou falar de uma posição feminina. Não se fala de posição feminina. Não se fala, agora estou falando de uma posição feminina, porque a posição feminina é justamente um acontecimento de corpo, é uma experiência que toca o corpo e que o sujeito só vai poder dizer disso depois que aconteceu, e não no momento, agora estou em posição feminina, agora estou vivendo alguma coisa do lado feminino, não. E é aí que a gente entra num ponto importante, né? Que algumas manifestações de encontro com o feminino, justamente por ter uma porção não toda recoberta pelo simbólico, elas vêm infiltradas por uma manifestação do supereu. Justamente aí porque o supereu também tem uma porção não toda recoberta pelo simbólico. E a devastação é um dos nomes, por exemplo, de uma manifestação do supereu, né? E de experimentado feminino, mas de uma maneira mortificante, e não como um gozo que vivifica o corpo. Né? Vou entrar um pouquinho mais para frente aí nisso. Então veja, por exemplo, né, uma mulher ao se identificar, né, ao grudar nos semblantes da mascarada, por exemplo, ela mais se afasta da sua questão feminina do que se aproxima, na medida em que a neurose, ela é uma defesa frente ao feminino. É a defesa que o falacer encontra para se defender do não todo, mais uma defesa do que propriamente uma saída. A saída é justamente poder perder um pouco decidir perder, né? Essa decisão de consentir perder uma parcela de gozo
para poder assumir uma posição desejante e se deixar tocar por essas experiências que acontecem no corpo. Então veja, o que a gente pode dizer aqui é que não é possível garantir uma essência feminina ou uma essência masculina na forma do significante, né? Na medida que o significante é isso que está sempre escapando, né? Então há algo que acontece no falacer, né, que é operado não todo, de forma não toda pelo simbólico. Há algo que vai sempre restar como outro, né, absoluto para o ser falante. E aqui que eu acho que, né, cabe uma diferença importante, que a partir do seminário 20, o que o Lacan vai reler é justamente o lugar do outro, né, no ensino. Porque nesse primeiro tempo, então, esse outro, ele era só esse outro enquanto tesouro dos significantes. Ou seja, ele fica restrito ao universo fálico, né? Somente ao simbólico. E o Lacan, quando ele, a partir do seminário 20, ele inclui o corpo nessa dialética, ele vai dizer que o outro é o corpo. A relação que o sujeito tem com o corpo próprio é sempre de alteridade, ou seja, desse outro que habita nele. Então o que está em jogo, passa a estar em jogo, não é mais tanto a relação do sujeito com o outro semelhante, mas dos embrólios e dos arranjos e desarranjos que cada um vai fazer com o seu outro, né? Com esse outro que habita em mim e que faz com que eu experimente coisas que às vezes me pareçam estranhas, mas que tocam o meu corpo. Aí eu já começo a trazer para vocês que relação isso tem com a solidão, na medida em que experimentar sensações no corpo é algo que não é compartilhável. Só se experimenta do corpo próprio sozinho, né? E ainda que eu tente dizer do que foi essa experiência, eu não consigo encontrar palavras exatamente para dizer, e na medida em que eu tento te dizer, você vai tentar ler a partir de como isso tocaria o seu corpo, então já é outra coisa. Isso é a relação sexual não existe, né? Às vezes a gente pensa uma coisa meio que é um negócio, né, super... A relação sexual não existe, é isso, né? Nessas coisas cotidianas que a gente vê, né? Por exemplo, o modo que o outro vai, sei lá, né, escovar os dentes, molhar a pasta depois de... e eu não molho. São formas de fazer diferente. Quem tá certo e quem tá errado? Não tem.